Fala galera Smart, vamos chegando. Live de quinta com Guará Caixa. O homem das arrematações caixa já tá aí na área. Digite evento. Vamos entrando, galera. Márcio Escolar sempre presente, Sérgio Moreira Sena também sempre na área, Pereira Sebastião. Vamos chegando. Mas quem? Cheguem aí, galera, ó, divulguem a live, tá? Para quem vocês gostem, amigos, familiares, aquele seu parceiro de arrematação. Guará Caixa sempre passa aqui, ó, dicas valiosíssimas. E hoje ele vai passar para vocês, ó, um planejamento para, ó, arrematar imóvel nos 3 primeiros meses de 2026. Então vamos chegando. Vamos que vamos, galera. Agora o Ramon entrou. Para divulgar o link aí, ó. Agarrou um cadinho. Agora vai divulgar para todo mundo. Barata na área. Tava esperando o Ramon entrar. Convite enviado, Guaracaixa. Vamos que vamos. Cabelo tá meio tupetado aqui, ó. E aí, Guará? Fala aí, Pedrão. Bom, Beleza? pra mim você tá... Ô, rapaz. Oi? Pronto. Não sei se vocês estavam me escutando direito. Estava no Bluetooth, sem eu nem saber. Fala, Guará. Beleza? Bom demais. Tava dando pra escutar aí, Guará? Tô te escutando. Agora sim, mas antes estava ligado. Bluetooth, o fone tá jogado aqui na mesa. Mas que bom. Deu certo. Guará, como é que vai ser essa live? Como é que é esse planejamento que você quer passar para a galera para arrematar aí o primeiro imóvel nos 3 primeiros meses de 2026? Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando a gente aqui hoje ainda estão em busca de arrematar, comprar o seu primeiro imóvel de leilão, principalmente da Caixa. Por quê? Porque a Caixa, nós, profissionais aqui, arrematantes profissionais e professores nessa área, consideramos a Caixa a forma mais fácil de você entrar nesse mercado, né, ô Pedrão? Então, por que que a Caixa é a forma mais fácil, talvez o banco mais fácil e a modalidade de leilão sendo extrajudicial mais fácil para quem está começando? Porque a Caixa tem muitas facilidades, né, Pedrão? Ela oferece um corretor credenciado que te ajuda a analisar o imóvel de leilão, a acompanhar o processo de regularização do imóvel após a arrematação. Então, te dando todas as instruções, todas as orientações sobre desocupação, sobre documentação, como avaliar o mercado, como analisar esse imóvel, o que você tem que levantar em termos de documentação antes de finalizar e fazer uma proposta. A Caixa é um banco público, com processo transparente, todo mundo tem as mesmas informações jogando esse jogo, então não tem carta marcada, não tem nenhum tipo de problemas como esse. Então, se você quer arrematar o seu primeiro imóvel de leilão nos próximos 3 meses, eu sugiro que seja um imóvel da Caixa Econômica Federal. Se você vai para outro banco, Bradesco, Santander, Inter, tudo bem, não tem pessoas que arrematam a primeira vez nesses bancos. O que eu estou querendo dizer é que existem facilidades para quem vai para a Caixa, né, Pedrão? Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, de tudo, é trazer para vocês a visibilidade que a Caixa é um banco que facilita a vida, principalmente do arrematante iniciante. Perfeito, Guará. Mandou bem por quê, galera? Guará tá sendo até conservador.
falando que vocês aí para arrematar nos próximos 3 meses, tá? Talvez aí se você acompanha conteúdo gratuito, não é da turma nem do Guará, nem da Smart, talvez você precise desses 3 meses. Agora, dentro da Smart, galera, tanto é possível arrematar no curso Espaço de Tempo, que nós temos um desafio para cada nova turma, sua primeira arrematação em até 21 dias. A turma 36, Guará, que entrou meados de novembro, em 21 dias, tiveram 180 arrematantes, galera, tá? Fora aqueles que deram proposta vencedora e não pagaram boleto. E essa questão de não pagar o boleto corrobora o que o Guará acabou de falar. A gente incentiva vocês a começarem pela venda online, pela compra direta, pelo quê? Porque eles têm a oportunidade nessa modalidade de você não pagar o boleto. Nisso aí, vocês indicando a Smart Caixa te dá um double check, te faz a viabilidade financeira e jurídica para que vocês, de fato, firmem convicção. Esse imóvel vale a pena, vou pagar o boleto ou não. Outros tipos de leilão não têm essa facilidade. Tanto outros tipos de leilão da própria Caixa, quanto outros tipos de leilão de outros bancos. Não é isso, Guará? Exatamente. Então, assim, pensando num planejamento de arrematação nos próximos meses, que seja nos próximos 20 dias, 30 dias ou 3 meses, que eu penso muito, né, o Pedro, naquela pessoa também que falou, cara, eu tenho ouvido, tem muitas pessoas que têm me procurado, conversado comigo, o Pedrão, falando assim, cara, esse negócio de leilão não para de aparecer para mim, pô, tem muita gente falando, sabe, roda de amigos, conversa de bar, o tema tá ficando cada vez mais difundido, né? E pulverizado esse assunto. Já não tá. As pessoas estão começando finalmente a entender que leilão é possível você jogar dentro de um jogo de legalidade, de um jogo de previsibilidade, de você conseguir entrar jogando sabendo que você tem 90% de chance de ganhar tanto. Então, o jogo do leilão ele tem caído mais na boca do povo. Então, para as pessoas que chegaram aqui agora, tentando entender mais sobre esse assunto, o que eu diria para você é o seguinte: primeira coisa, antes de você sair dando lance, eu até fiz um post hoje, um story hoje sobre isso, porque eu postei, Pedrão, um imóvel que eu dei lance lá na região de Brasília, lá em Lusiânia, numa cidade que chama Lusiânia, dei um lance lá de R$ 39 mil, numa casa avaliada em R$ 140 mil, que esse é o tipo de imóvel que eu costumo comprar da Caixa. Imóveis baratos que eu vendo ali, né, com valor de mercado de venda do triplo, 4 vezes, 3, 4 vezes mais caro do que isso. Então, é um imóvel típico que eu costumo comprar. Daí eu até fiz um story, falei, galera, vocês comprariam? Ó, a informação é essa. Não é tão no centro da cidade, um pouco mais afastado, não tem tanto comércio por perto. 39 mil, vale uns 130 provavelmente, mas ainda não mandei ninguém pessoalmente no imóvel ainda para avaliar esse imóvel. Já mandei, mas ainda não tem resposta. Vocês arrematariam? 76% das pessoas informaram que arrematariam. Talvez todo mundo fale, não, agora arremata, né? Arremataria. Só que eu descartei esse imóvel na quarta-feira, que foi ontem. Por que eu descartei ele, Pedro? Porque a diligência, a pessoa que foi pessoalmente que eu mandei lá verificar esse imóvel, descobriu que tinha virado um ponto de tráfico a casa. A casa foi abandonada pelos ex-proprietários, pelos ex-moradores, foi invadida por pessoas que estão usando ela como ponto de droga, cara. Então, não basta sair e falar assim, cara, leilão é muito bom, é muito fácil, ali, ó, imóveis de 30 mil, 40 mil, imóveis de 300 mil sendo vendido a 100, tal. Não olhem só para o preço. Vocês têm que entender, aprender mais sobre esse assunto antes de saindo comprar. É a mesma coisa que eu chegar e começar a fazer day trade e eu não tenho conhecimento nenhum sobre ações, sabe, Pedro? E falar que day trade é muito arriscado. Pode ser que seja, mas eu não posso começar num jogo de investimento sem conhecimento, né, Pedro? Perfeito. É aquela coisa, você estudar rasamente algo e achar que é fácil. A profissão do outro, Guará, sempre é fácil. A gente sempre olha para a função e fala, pô, por que ele não fez isso ainda? É mó fácil de fazer. Vai lá e faz, né, galera? Então, leilão não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas exige um aprendizado, exige uma técnica para fazer. O Guará mostrou aí, ó, o Felipe tá até antenado no seu story. Falou, ó, o Guará quase arrematou uma boca de fumo.
O Guará mostrou, ó, pela lógica aqui, pela precificação, esse imóvel por 30 mil reais eu pego, por 150 mil eu revendo. Só que tem outras técnicas, tem outros checklists que ele confere para ir. E um deles é a diligência do imóvel. Tem imóvel que, se está numa região ali que você não consegue adentrar, né? Se está em barricada, se é boca de fumo, é isso e aquilo, que às vezes vai ser mais dificultoso de você tomar posse. Aí, o que adianta o imóvel valer 150 mil se você não toma posse, né, Guará? Não dá. Exatamente. Então, pessoal, uma coisa que eu fiz, eu até conversei, não lembro se foi uma live com o próprio Pedro aqui, ou se foi com o Renan, Pierre, que eu falei assim, até falei assim, ó, pessoal, vocês não precisam de mim ou do Pedro para arrematar o imóvel de leilão. Vocês não precisam da gente. É só chegar lá no site da Caixa, se cadastrar, escolher o imóvel mais barato que está lá, o imóvel que está muito barato, dá o lance, paga o boleto, registra e pronto, esse imóvel é seu. O que nós trazemos aqui para vocês, pessoal, não é que vocês precisam da gente para arrematar. O que a gente gosta de trazer aqui para vocês é como vocês podem ganhar mais ou economizar em termos de reforma, economizar em termos de tempo, que tempo é dinheiro, desocupar mais fácil, regularizar mais fácil. Como você pode valorizar mais o seu imóvel, ou seja, faturar mais por imóvel. É isso que a gente quer trazer para vocês, pessoal. Então, esse que é a magia aqui dessas lives, do conhecimento que a gente traz todo dia gratuitamente para vocês. Todo mundo aqui é capaz de fazer isso. O cadastro na Caixa e comprar um imóvel de leilão. É fácil, é simples, é só chegar lá e comprar realmente. O que a gente quer trazer aqui para vocês é como você faturar mais, como você sair de um ROI de 30%, 40%, né, um retorno sobre investimento de 30%, 40%, para 70%, 80%, 90%, ou né, seja faturando mais, seja economizando em alguma etapa, né, Pedrão? Perfeito, Guará. E aí, gente, técnicas são aplicadas, né? O Guará pode passar aqui várias para vocês, porque o Guará, ó, o Guará é o maior especialista em imóveis caixa do país. Inclusive, quem não segue Guará Caixa, cliquem aqui nessa setinha e sigam lá, Guará Caixa, tudo junto. Se por acaso você segue o Guará Caixa e não segue a Smart Leilões, clica na setinha e siga a Smart Leilões. Combinado? Assim, ó, você acompanha o conteúdo de Guará, de imóveis caixa, acompanha o conteúdo da Smart de imóveis de qualquer tipo de leilão, de banco judicial, de qualquer banco, combinado? Deixei recado aqui embaixo para vocês também. Digite evento para participar da virada milionária, dia 26 de janeiro, tá, gente? Começa a virada milionária. É um evento que a gente passa em 3 dias conhecimento suficiente, tá? Que você consegue até arrematar. Não só entrar, cadastrar e clicar no botão, igual o Guará falou. Nesses 3 dias, a gente faz um evento bem completo. Você consegue sair desse evento, tá? Para arrematar? Consegue. Tá? Mas aí, ao final do evento, a gente abre as vagas para a turma, entra quem quer, quem entender que vale a pena. Por quê? Porque arrematar, tá? Dentro de um ecossistema, tá? Te otimiza o seu processo. Você consegue arrematar com muito mais segurança e com muita mais eficiência. Com isso, você extrai mais lucratividade, tá? Então, esse é o jogo que o Grupo Smart joga, que o Guará joga, que o Pedro, Renan, Pierre, Fernanda, Marcelo, que todo mundo joga, galera. Guará, passe algumas técnicas para a galera. Por exemplo, você compra imóvel cotizado, né? Você não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Então, em 3 meses, se você tiver 50 mil reais, você vai pegar um único imóvel de 50 mil? Creio que não. Passa aí as técnicas para a galera de como você se prepararia hoje, começando, querendo arrematar seu imóvel em 3 meses. Perfeito. Bom, primeira parte, obviamente, é o conhecimento. Não tem jeito, tem que passar pelo conhecimento. Então, continue acompanhando a gente, aprenda mais sobre leilões. O que que você precisa aprender sobre leilões? Bom, no primeiro momento, você precisa estar muito preocupado em técnicas de venda? Não, no primeiro momento, talvez não precisa ter tanto aprendizado de técnicas de venda. De vender o imóvel lá no futuro, uma coisa de cada vez. Agora você precisa sim saber como avaliar o valor de um imóvel. Você fala assim, cara, conversando com corretores locais, peguei um imóvel aqui para analisar, descobri que ele vale tanto, vale 150 mil, que nem a gente falou aqui. Pô, tá sendo comprado por 30? Legal, então tem um potencial ganho aí. Mas você vai gastar só 30 nessa arrematação? Não, você não vai gastar só 30. Você vai gastar com documentação,
com desocupação em alguns casos, reforma e as despesas ali corriqueiras de um imóvel. Se for de condomínio, tem condomínio. Se for imóvel fora, né, uma casa de rua, tem também o IPTU, né, além, não tem o condomínio, mas tem o IPTU. Então, você tem que saber quanto que custa esse imóvel, né, uma estimativa de quanto vale aquele imóvel, para você saber até onde que você pode ir em termos de lance, né, Pedrão? Então, o que eu quero dizer? Esse é o conhecimento básico que você precisa ter antes de sair arrematando. Só de saber avaliar o valor do imóvel para saber se tem viabilidade financeira ou não, se a conta fecha positivamente para você. Qual que é outro ponto que é importante? Bom, você definir quanto que o Pedro falou. Por exemplo, tenho 50 mil reais. Avalie quanto que você está disposto a colocar, a investir em leilões. Por quê? Se você tem hoje 70 mil reais guardado, não tem nenhum tipo de reserva financeira além dessa. Você vai colocar 70 mil reais no leilão? Não recomendo. Você pode assumir esse risco? Claro, com certeza. Mas eu não recomendo você colocar todos os ovos na mesma cesta ali mesmo, que nem a gente falou. Então, fala assim, cara, eu prefiro pelo menos, eu preciso nesse momento ter uma reserva de 20 mil reais para ali coisas inesperadas que podem acontecer na nossa vida. 50 mil, beleza, esse eu estou disposto a aplicar. Ou não, eu tenho 100 mil reais, não quero aplicar, quero aplicar 50% do meu patrimônio nisso aí. Então definam quanto que vocês têm para alocar, não apenas agora, mas ao longo do tempo. Por quê? Porque tem gastos ao longo do tempo também. Que eu falei, despesas de PTU, condomínio, reformas. Pode ser que você não tenha o valor total do investimento agora, mas que você falou assim, não, mas todo mês eu consigo economizar 2 mil reais, por exemplo. Então tá bom, então é parte do que você vai usar aí nos próximos meses. Então, beleza, tá com conhecimento, já definiu aí qual que é quanto que você tem para investir nos leilões, beleza, agora você pode começar uma etapa que a gente chama de garimpagem, né, Pedrão? O que é garimpagem? É pesquisar oportunidades de leilão. Que site que Pedrão e todos os grandes arrematantes utilizam para identificar oportunidades da Caixa. Eu vou direto no site da Caixa para pesquisar leilão? Não vou direto no site da Caixa. Por quê? Porque, sendo bem honesto, o site da Caixa não é bom. O site oficial da Caixa, ele é ruim para você fazer garimpagem, tá, pessoal? Direto no site. Você tem que escolher uma cidade por vez, você não consegue ordenar por nada, assim, não tem nem ordenação, não tem filtros bons, é bem fraca assim, a parte da experiência de garimpagem no site da Caixa. Então, qual é o site que eu utilizo? smartcaixa.com. É o site da corretora do próprio Grupo Smart aqui que a gente está, e é um site feito por arrematantes e para arrematantes, né, Pedrão? Então, eu como utilizo ele todo dia, toda hora eu já trago algum insight, Já está o recado aqui, alguma ó, dentro do site da Smart Caixa. Siga Guaracaixa, tá vendo como é que esse site é bom hoje? Te passa para seguir aqui pro expert sensacional. Mas brincadeiras à parte, ó, tem aqui uma série de filtros, né, avançados aqui, que coisa que na Caixa não tem, né, Guará? Então, é por Não isso que a gente tem. recomenda. No final das contas, lance imóvel, venda online, compra direto, sempre vai ser no site da Caixa. A gente direciona aqui vocês gratuitamente para o site da Caixa. Aqui é só para manipular, né, Guará? Exatamente, site gratuito, já está agora com um painel também, onde você pode se logar e salvar imóveis, né, Pedrão, para acompanhar. Então, esse é o site que os grandes arrematantes estão utilizando para comprar os imóveis da Caixa, pessoal. E ali, ó, o Pedrão mostrou meio que rapidamente, mas você consegue ordenar por desconto, ordenar por preço, ordenar por data, você consegue filtrar área, tamanho do terreno, tamanho da área construída, se é financiado, se aceita FGTS. Você pode criar um range de desconto. Eu quero só imóveis de 30% a 70% de desconto. Você consegue fazer isso. Eu quero só imóveis que estão finalizando no dia 10 de janeiro. O leilão está finalizando no dia 10 de janeiro. Tem lá também. Eu só quero imóveis de Roraima. Que eu arrematando de Roraima agora no final do ano. Primeira vez que eu pego imóvel em Roraima. É que é raro Opa! ter imóveis lá, né, Pedrão? Então agora completou, sei lá, 20º ou 21º estado, né? Então tem que contabilizar, mas ou é 19 ou é 20 estados que já rematei imóveis da Caixa. Enfim, você consegue fazer todo esse filtro, pessoal. Beleza, filtrou. E outra coisa importante também para quem está começando. Eu tô meio perdido aqui, cara. Tem galpão, tem apartamento no Leblon, tem casa de 10 mil reais em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, tem loja comercial lá em Barra da Tijuca.
tem sei lá, sabe? Tem tudo, pessoal. Tem todos os tipos de imóveis no site da Caixa. Vocês vão ficar perdidos, afinal são 26, 27 mil imóveis que tinha essa semana, tava olhando lá, tava com 26 mil imóveis sendo vendidos no site da Caixa. O que fazer nesse caso, pessoal? Para te dar mais assertividade ou te tornar uma pessoa mais produtiva e pesquisar imóveis que sejam do seu interesse. Você pode até começar dando uma pesquisada geral, assim, ver o que tem disponível, se você... E defina também, né, Pedro, uma coisa que eu sugeriria você quer trabalhar com renda passiva, que são o quê? Os aluguéis, basicamente, ou você quer trabalhar com compra e venda, que é o quê? Multiplicação do seu capital, do seu patrimônio. Então, eu e o Pedrão como eu, nós temos imóveis de aluguel, poucos imóveis de aluguel. Por quê? Porque nosso foco é compra e revenda. Por quê? Se eu tenho uma média de 50% de retorno em cada imóvel que eu compro e revendo, por que eu vou me contentar com 1%, 0,5% ao mês, né, de aluguel? Então, mas é claro que tudo é uma questão estratégica, tá, pessoal? Se você já tem um patrimônio grande o suficiente para começar já a investir em renda passiva, legal. Estou pesquisando meu primeiro imóvel, estou pensando em comprar e alugar. É uma boa estratégia? Eu não gosto e não recomendaria essa estratégia de comprar e colocar em aluguel num primeiro momento. Por quê? Porque você precisa multiplicar. Se você tem 100 mil guardado, você precisa transformar isso em 1 milhão o mais rápido possível, no menor no melhor tempo possível, pessoal. Num espaço curto de tempo. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença para você alavancar o seu patrimônio rapidamente e daqui a pouco, em breve, sim, você vai ter a possibilidade de usufruir desse patrimônio e colocar e investir em aluguel, né, Pedrão? Então, Perfeito, Guará. uma vez que você definiu, olhou para esse mercado todo, falou assim, olhei apartamento, casa, já defini, vou fazer compra e venda, já sei que tem que investir tanto, vou ficar lá perdendo tempo com imóveis bilionários, com galpões, com terras, com glebas, com não sei o quê? Não, foca a casa e apartamento num preço tal. Perfeito. Galera, tudo depende do que nível do seu patrimônio você está. Se você já está satisfeito com o seu patrimônio, aloca para alocação e ganha renda passiva. Eu e o Guará, nós estamos querendo alavancar ainda mais nosso patrimônio, tá? Então, a gente faz compra e revenda, que o ganho de capital você vai acelerar o crescimento do seu patrimônio a mais. Eu e o Guará, a gente consegue arrematar imóveis em série, tá? Porque a gente já está aqui, ó, com o machado afiado, com toda a expertise, tá? Então, aos poucos, vocês começarem a arrematar, vocês vão vendo que é trivial, vocês vão comprando, revendendo, comprando, revendendo. Ó, o PH Soledade, Guara, colocou aqui, sou de Goiás, quero começar com um no meu estado. Fala um pouco sobre isso, de começar comprando mais próximo de casa, mas que depois faz igual você, que já tem imóvel em 20 estados diferentes. É normal, né, as pessoas quererem começar perto de casa, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu, pessoal, no estágio que eu estou hoje, já estou há muitos anos, né, nesse ramo de arrematação de imóveis da Caixa, e já tem aí quase 4 anos que eu só compro imóveis remotamente. O que eu quero dizer remotamente? O que eu quero dizer? Remotamente quer dizer que eu compro em outros lugares que eu não vou presencialmente. Então, já tem 4 anos que eu compro imóveis remotamente, sem ir presencialmente no imóvel. Então, compro muito em Goiás, compro muito no Rio Grande do Norte, que alguém perguntou ali, já até respondi. Compro muito em Pernambuco, compro no Sul, né, no Rio Grande do Sul. Tenho 2 lá nesse nome. Aliás, tem um que eu vendi já, né, recentemente, um dos outros. Tenho em Minas, tenho no Rio de Janeiro, tenho onde mais? Tenho no Pará. Então, tenho imóveis em diversos locais e estados do Brasil. A questão de comprar remotamente ou presencialmente vai muito da segurança que você está sentindo nesse momento. Eu comecei arrematando imóveis de leilão remotamente? Não, eu não comecei comprando imóveis de leilão remotamente. É possível? Sim, tanto que eu ensino meus alunos e muitos já estão indo nessa linha de comprar, porque eu já estou transmitindo, né, esse conhecimento, esse método, essa forma que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né, de como fazer isso. Mas se você não se sente seguro, até porque são 2 fatores de risco. Primeiro,
Eu nunca comprei imóvel de leilão. Já sou muito ousado de comprar o meu primeiro imóvel de... Já estou me sentindo ousado demais de comprar imóvel de leilão. Vou comprar imóvel de leilão à distância, que é o dobro da ousadia, né? Então talvez dá uma segurada se você sente isso, tem essa insegurança. E como que faz para comprar então presencialmente? Da mesma forma, o mesmo método que eu aplico remotamente, eu aplicaria presencialmente, que é o quê? Conhecer, né, ir presencialmente no imóvel, saber as condições, que nem essa casa que eu rejeitei ontem, a foto da casa estava linda, a foto da casa estava linda, uma rua que parecia ser muito boa, ok, sabe, tipo, bem habitada, chego lá, mandei uma pessoa presencialmente verificar esse imóvel e simplesmente tinha um ponto de tráfico, morando, uns traficantes morando na casa, pessoal. Virou ponto de droga a casa. Então, é uma casa que, pô, eu poderia tomar posse, sei lá, com ação de oficial de justiça, força policial, sim. Mas eu quero entrar nessa situação, sendo que tem. Né, eu vi 20 e poucos mil imóveis. Alguém falou que já estava batendo 33 mil ontem na Caixa. Eu entrei ontem no site da Caixa. Mas, enfim, tem que seja 30 mil imóveis lá no site da Caixa. Eu vou ficar me arriscando com tantas oportunidades que existem na Caixa? Não vou fazer isso. Então, o que eu falaria para você de Goiás aí? Existem. Acho que Goiás é o segundo estado que mais tem imóveis da Caixa no Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vou chutar que deve ter alguma coisa próximo de 11, 12 mil imóveis no Rio de Janeiro nesse momento. Não entrei para ver os números, mas deve ser alguma coisa próximo disso. Goiás provavelmente deve ter entre 5 e 6 mil imóveis da Caixa à venda lá no site. Então, Goiás e Rio de Janeiro juntos já são metade dos imóveis da Caixa no Brasil. Só esses dois estados concentram uma grande quantidade. Então, Goiás é um lugar bom, muito bom para você. Goiás e Rio de Janeiro são lugares muito bons porque tem uma quantidade de ofertas absurda, muito grande. Porém, como a oferta é grande, também você talvez encontre em alguns mercados concorrência no momento da sua venda também, né, Pedrão? Porque se tem muito imóvel de leilão sendo vendido no lugar, não quer dizer que não compre. Tanto que eu compro em lugares que vendem muitos imóveis de leilão. Mas saiba avaliar qual que é a liquidez no momento de você vender esse imóvel. O que é liquidez? A velocidade da venda. Se, por exemplo, eu até fiz na minha live de segunda-feira um exemplo, Pedrão. Tinha um imóvel lá em Salvador, que eu avaliei lá durante a live, que ele era um imóvel que estava num preço bom, 50 mil reais, provavelmente avaliado ali em 120, 130 mil, ou seja, um bom negócio. Porém, ele estava numa região que tinha, não tem brincadeira, ou sem brincadeira, Pedro, devia ter uns 10 condomínios MRVs, estilo MRVs, na mesma região. Ou seja, cara, devia ter ali uns, Muita sei lá, oferta. cara, milhares de apartamentos, né, naquela micro-região. Então, talvez houvesse muita concorrência no momento da venda. Nem afirmei que era bom, nem afirmei que era ruim, mas era um ponto de atenção. Perfeito, cara. Galera, ó, peguem essa dica aqui da Valéria Sala.consultoria. Ela falou, ó, próximo de casa, desisti, não tem. Quero investir remotamente. O Drive tá aí, galera. O que acontece? É natural vocês começarem querendo arrematar mais próximo de casa, porque é onde você se sente seguro, onde você conhece o imóvel, é natural. Pode começar dessa forma? Claro que pode. Agora, vocês estão aqui ganhando conhecimento numa live como essa para pegar atalhos. Então, apesar de ser natural você começar querendo perto de casa, você consumindo conteúdos da Smart, do Guará, você vai ver que é perfeitamente possível você arrematar imóveis à distância, refazer tudo à distância, reforma, posse, etc. Tudo à distância. O Guará já arrematou imóveis em 20 estados diferentes. Pergunta para ele se ele foi lá. Não vai, galera, tá? Não vai. Inclusive, o pessoal reforça. Se você for, dá mais trabalho. Você vai ter que pegar seu carro, ir. Você vai ter que ficar vistoriando a reforma em loco. Não, você contrata alguém, faz a distância, você vê tudo pelo celular ali, foto, vídeo, facilita o procedimento. Isso você consegue ganhar escala. Quem fica restrito a só uma região, Guará, acaba tendo menos oferta. Direto aparece gente pra gente e fala assim: ah, não consigo, não tem imóvel. Eu falei assim: não tem onde você está garimpando. O Guará acabou de falar, ó, se você excluir Rio de Janeiro e Goiás do seu radar de garimpagem,
um terço dos imóveis já desaparece na hora agora. Então, a gente incentiva que, com conhecimento, vocês abram o radar, porque senão, né, vai ficando muito restrito a garimpagem, não é isso? Exato, ó. Eu comecei a arrematar imóveis da Caixa em 2017. Nem se fala, não tinha nem curso, né, praticamente, não tinha nada. E fui eu lá na agência da Caixa, mandar proposta, preencher licitação fechada, cartinha, pagar lá no na boca do caixa um calção. Enfim, depois ao longo dos anos fui arrematando outros imóveis. E só em 2022 que eu comecei a arrematar imóveis de forma remota, pessoal. Então, não tinha um método exatamente. Assim, é claro que o Pedro também, o Renan, eles trouxeram também muito desse conceito, Pedrão e Pedro Pierre, né? Trouxeram esse conceito de arrematação remota e a gente vai cada um desenvolvendo no seu nicho. No meu caso, eu fui desenvolvendo a minha técnica no nicho dos imóveis populares, dos imóveis baratos, imóveis da Caixa. Por quê? Porque a grande maioria dos investidores, né, eles ainda não têm condições de entrar no médio padrão direto. Eles querem começar pelos imóveis de baixo padrão, 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Então foi ali que eu identifiquei, vi essa oportunidade e falei, quer saber? Eu vou arriscar. Em abril de 2022, março de 2022, eu comprei meu primeiro imóvel popular à distância, que foi um apartamento lá em Campina Grande, na Paraíba, e uma casa em José de Freitas, no Piauí. Eu paguei 12 mil reais no apartamento de Campina Grande e 7 mil reais na casa do Piauí. Eu estava investindo 20 mil reais. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou assumir esse risco. Se perder, perdeu. Não acho que vou perder, né? Porque o imóvel vai ser meu. Mas foi meio que assim: se perder, perdeu, vai valer a tentativa. Mas vai que dá certo. Ou seja, daí eu vou sair da minha região do Vale do Paraíba, que eu morava ali em São José dos Campos, e vou ampliar para o Brasil inteiro. Então eu falei, vou me arriscar. Pessoal, em 6 meses eu vendi, 8 meses eu vendi meu apartamento de Campina Grande por 80 mil reais à vista. E a minha casa de José de Freitas vendi por 115 mil reais, se eu não estou enganado. Cara, só nessas duas operações eu ganhei muito dinheiro líquido mesmo, lucro líquido muito alto. Eu falei assim, aqui está o caminho, aqui está o caminho. Daí falei, vou continuar fazendo isso e aprimorando, melhorando. Pô, gastei muito nas primeiras reformas, mais do que deveria e tudo mais. São erros normais da gente cometer, tá? É normal que isso aconteça. E fui tomando nota, né, de tudo isso. E em 2024 eu criei esse curso, né, meu curso de imóveis populares, no final de 2024. Então, eu me arrisquei, né, em comprar imóveis à distância, identificando que havia uma oportunidade tipo, que ia ampliar muito meu horizonte e o meu potencial de ganho, né, olhando para os imóveis do Brasil inteiro. Então, hoje, eu tenho orgulho, né, e esse benefício de falar: tem 30 mil imóveis no site da Caixa, eu tenho condições de comprar qualquer um desses 30 mil imóveis da Caixa. Se você fica limitado na sua região, você pode estar ali 10, 50, 100, 200, 300, não sei quantos imóveis tem na sua região, mas te limita. Pará, isso aí, tudo, como tudo na vida, você tem uma dose de ousadia e de risco. E os seus ganhos são compatíveis, às vezes, com isso. Se o Guará tivesse ficado amarrado lá atrás, ele não tinha desenvolvido essa técnica, não tinha essa segurança. Então, gente, óbvio, cada um de vocês consegue ganhar dinheiro em imóvel de leilão no local que for. Se você ficar garimpando, tal cidade é ruim, tal estado é ruim de aparecer. Se você perseverar, ficar garimpando lá, garimpando, 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 daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, vai aparecer o imóvel que você vai arrematar. A questão é que com a dose de ousadia, óbvio, em conjunto com conhecimento, você abre seu leque e você consegue aí, consegue diversificar, consegue arrematar em maior volume. Hoje o Guará, se quiser, ele arremata 1, 2, 3 imóveis por semana, arremata um imóvel por dia, tá, gente? Não tem falta de imóvel bom no mercado, a verdade é essa. Guará, pô, tem gente que vira e fala assim, nossa, leilão tá muito competitivo, as pessoas estão malucas, estão pagando mais do que os imóveis valem. Se você entrar de segunda a sexta-feira da semana, um imóvel por dia como meta para pegar, para dar um lucro de 40, 50%, você consegue pegar, não consegue? Lá, venda direta da Caixa, tá lá, disponível, a um clique. Tranquilamente, Pedro. A gente não faz isso, bom, primeiro por gestão mesmo, né? Administração dos Sim, negócios, obviamente. Eu, nesse momento, estou com entre 55 e 60 imóveis na minha carteira, nesse momento.
Eu estou com entre 55 e 60, não sei te dizer ao certo, tem que entrar ali na minha planilha para ver quantos eu estou, mas eu provavelmente estou entre 55 e 60. Além disso, né, você tem os gastos que vão vindo ao longo do tempo. Tem então um planejamento ali, né, para você saber quanto você vai ter precisar de capital, ali, porque às vezes você vai ficar com 5, 6, 10 reformas ao mesmo tempo, consome um baita do capital. Então, mas a potencial para isso, pessoal, existe e realmente o site da Caixa e os imóveis que existem lá, nossa, mas tem milhares de grandes oportunidades lá. E por que e tanto que as pessoas até estranham e desconfiam, por que vocês falam tanto de ensinar algo que é tão lucrativo? Bom, primeiramente porque tem 33 mil imóveis ou 30 mil imóveis no site da Caixa. Vocês podem ter certeza que ninguém consegue comprar todos esses imóveis. Os maiores arrematantes que nós vemos aqui vão comprar 50 imóveis no ano. O que é 50 imóveis, sendo que a Caixa vende 40, 45 mil imóveis por ano? Você é um nada. Qualquer um de nós é um cisco, né, no volume de imóveis que a Caixa vende. Então, a gente ensina porque há uma oferta muito grande. E segundo, claro que nós temos também prestadores de serviço aqui. A gente tem empresas de financiamento, a Smart Credit, temos os corretores da Caixa aqui que também prestam serviço. Então, para a empresa Smart Leilões, é benéfico que as pessoas arrematem. Diferente de alguns outros cursos, né, ou de influenciadores, professores aí do mercado de leilões, que o objetivo deles é ganhar puramente com o ensino, e daí se você vai arrematar ou não, não interessa. Para a empresa, Smart Leilões é importante e alimenta esse ecossistema de empresas que a gente tem aqui. Então, a gente sempre vai incentivar, que nem o Pedro falou. Na última turma da Smart, 160 pessoas arremataram, 180, 160, arremataram imóveis de leilão nos primeiros dias de curso. Então, é importante, a gente incentiva que todos vocês sejam arrematantes legítimos. Esse ponto é muito importante, tá, galera? O ecossistema, sempre voltando nisso, Guará falou bem, tá? Aqui a gente não tá só comprometido com passar o conhecimento com vocês. Aqui a gente está comprometido a ficar com vocês até no momento em que vocês vendem o imóvel e colocam ele no bolso. Tanto é que a gente paga anúncio para vocês gratuitamente. Essa semana alguém postou lá no grupo: ah, tá cobrando R$ 1.000 para fazer um anúncio no grupo Zap. Eu falei: ó, quem é Smartano tem esse anúncio gratuito, tá? Então é um ecossistema. E aí, Guará, você falou num ponto aí que você falou: ah, tô com tantos imóveis e tal, poderia comprar, mas tem a gestão e tal. Aí veio uma pergunta aqui no negócio que eu vou fixar ela, que é o seguinte: o Valdir colocou, hoje, né, no auge da sua expertise, com dinheiro no bolso e tal. Você, Guará, fica com as suas arrematações só para você ou você ainda compra cotizado? Conta pra galera. Com certeza, ó, na Blue Friday que teve agora, em novembro, que teve uma oferta de 7 mil imóveis financiados, eu comprei com o Kiko, comprei com o João, comprei com a Ana Luísa, né, aqui da Smart, comprei com o Elton, que mais? Teve mais gente aí. Vou comprar agora, tô devendo ainda um imóvel para comprar junto com minha última turma agora do meu curso, para cotizar com 2 alunos. Eu estou tentando arrematar. Esse de Lusiana era a ideia de arrematar com meus alunos. Então, com certeza, Pedro, esse ano, em janeiro agora, vou abrir minha mentoria, onde nossa proposta é comprar o imóvel, onde os mentorados já entram com a arrematação feita. Então, esse ano pretendo fazer ter 50 imóveis cotizados com alunos também. Então, ou seja, sim, a minha intenção é sempre cotizar, compartilhar conhecimento e torná-los autônomos. Eu não quero tornar ninguém refém meu. Eu só consigo arrematar se for junto com o Guará. Não, muito pelo contrário. Eu falo assim, eu vou colocar vocês para trabalhar. Só trabalhando nos imóveis vocês aprendem, pô. Não vem com história, não. Eu não vou ficar trabalhando lá nesse imóvel, não. Vou ficar lá assim, ó, só de olho. O que vocês estão precisando da minha ajuda aí? Eu tô vendo, tô aqui para ajudar. Mas não pense que eu vou ficar ligando para o ocupante, não. Eu vou te dar toda a expertise do tudo que eu aprendi nesses anos, de que eu sugiro você, as técnicas que eu uso, que eu já usei. Mas, galera, vocês que vão tocar esse negócio. Então, o objetivo, no final das contas, é tornar o aluno autônomo. Eu quero que ele faça uma arrematação comigo e se vire daqui para frente, vá ser feliz, não precisa dividir dinheiro comigo mais, dividir lucro comigo mais, não. Porque eu entro com dinheiro, né? Eu sempre entro com investimento, eu entro, skin the game, né, o Pedro? A gente coloca a nossa pele em jogo. Eu nunca, ó,
dessas centenas de arrematações que eu fiz, eu nunca deixei de colocar dinheiro em nenhuma arrematação. Todas as arrematações que eu fiz até hoje, com aluno, sem aluno, com só, eu sempre coloquei um terço, metade do investimento. Então eu ponho dinheiro do jogo. Eu tô entrando nesse jogo só para ficar agradando o aluno? Não, pode ter certeza que não. Eu tô entrando para ganhar dinheiro. Eu não vou arrematar porcaria para ficar agradando ninguém, não. Porque o meu dinheiro tá lá junto. Perfeito, gente. Quem coloca o dinheiro em jogo, quem arremata, sabe o que está fazendo, joga junto com vocês. A gente não está aqui só, tá? Falando, jogando palavras ao vento, não. Agora, a gente já vai passar aqui, que eu queria que você montasse um plano, ó, em cima do que o PH Solidade acabou de colocar aqui, ó. Tenho 28 mil para começar, tá? É uma verba aí justa para começar, mas que eu creio que o Guará consegue dar um horizonte para ele ali, óbvio, embutido com o fluxo de caixa do salário que ele tiver e tal, deve dar. Antes, eu quero reforçar só, cliquem na setinha, sigam o Guará Caixa, se é seguidor da Smart, ou siga o Smart Leilões, se você é seguidor do Guará Caixa. Conteúdo de leilão na veia nos dois perfis, tá, galera? E digite evento, tá, para entrar num grupo de WhatsApp gratuito em que nós vamos passar tudo para vocês sobre o evento A Virada Milionária, que vai acontecer dia 26 de janeiro. Nós vamos ter 3 dias de evento que nós vamos ensinar para vocês como começar no mundo dos leilões. A Virada Milionária é só digitar evento. Agora, fala aí, PH Solidariedade está com 28 mil para começar. O que você indicaria para ele? Bom, vamos lá. Você tem alguns caminhos, não é um caminho não. Você tem alguns caminhos que você pode percorrer, PH. Eu vou abrir aqui o site da Smart Caixa para te mostrar ao vivo alguns caminhos que você pode seguir, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente, estou aqui no site da smartcaixa.com, né? Ó, smartcaixa.com, tá aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui uma pesquisa junto com vocês. Pera aí. Aqui, pronto. Vai ficar mais fácil aqui para ver. Vou aumentar aqui minha telinha também, ó, deixar um pouco maior. Primeira coisa que eu faria, pessoal, então, ó, site smartcaixa.com. Não tá focando aqui, ó, mas é smartcaixa.com. Venham aqui, ó, nesse filtro, ó, venha nesse filtro aqui avançado e coloca aqui, ó, apenas imóveis que aceitam financiamento, ó. Opa, eu fiquei desfocando aqui, ó, mas ó, entrou no filtro avançado, apenas imóveis que aceitam financiamento. E eu já vou explicar por quê. Aí, pronto. Vamos ver quantos imóveis aceitam financiamento hoje na Caixa. 875 imóveis. Vamos pegar aqui os mais baratos, só para vocês terem uma ideia. Pronto, ó. Tem imóveis de 39 mil, 50 mil, imóveis de 52 mil, 53 mil. Beleza. O que eu faria se fosse vocês, no caso? Aqui, ó. Pegaria algum imóvel desses de apartamento. Vamos pegar o primeiro apartamento que apareceu aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Rio de Janeiro. Eu só vou mostrar para vocês uma questão com fins didáticos e só para vocês verem números, tá? Para você ver se dá para fazer uma operação como essa com 28 mil, tá, o PH? Beleza, ó, cheguei aqui, ó, apartamento no Rio de Janeiro, tá? Um estilo MRV, tá? Um imóvel popular, que é a minha pegada, avaliado em 136 mil, sendo vendido por 67, com 50% de desconto, tá? Vamos lá, vamos fazer um treino aqui, ó. Vamos para a calculadora, pessoal. Para quem não sabe, o imóvel da Caixa, a regra do leilão da Caixa te possibilita você dar uma entrada muito baixa. Você não precisa ter os 67 mil reais à vista. Você precisa ter apenas 5% dos 67 mil. Quanto que é 5% de 67 mil? Vamos fazer a conta. 5%, R$ 3.350. Isso quer dizer o quê? Que no ato da compra desse apartamento da Caixa, você só precisa ter R$ 3.350 para dar de entrada. E os outros 64 mil, Guará, você vai financiar. E os juros do financiamento da Caixa para leilão, ele também tem uma condição especial. Eles são abaixo do valor de juros do mercado, pessoal. Eles fixam um valor ali, geralmente abaixo do valor de mercado. Tá? Acho que é aproximadamente 10% ao ano para você financiar esse imóvel de leilão da Caixa. Ah, agora, mas paga juros? Paga juros, mas eu vou mostrar para vocês por que esses juros ele é irrisório perto do ganho que vocês vão ter. Então, beleza, deu R$ 3.350 de entrada, beleza. Digamos, então, que você vai gastar ali mais uns R$ 5.000 com documentação, valor estimado, e é mais ou menos isso que você vai gastar.
Você vai gastar com desocupação. Pô, tá ocupado. Digamos que esteja ocupado. Pode não estar. Vai gastar mais uns 5 mil, talvez, ali numa negociação amigável. Pode ser mais, pode ser menos. É só para fins aqui de cálculo, tá? Desocupou o imóvel. Beleza, agora tem que reformar o imóvel. Imóvel popular a gente sabe que gasta muito pouco. 2, 3, estourando 5 mil reais. Vou colocar aqui 4 mil reais para reformar o popular. Que é o quê? É tinta. É só resolver alguma infiltração, uma rachadura, tinta, resolver uma cerâmica quebrada ali. Beleza. Então, beleza. Estamos com o apartamento documentado, na nossa posse, reformado, pronto para venda. Quanto que eu tirei do meu bolso? 17 mil mais as parcelas. Digamos que esse apartamento demore um ano para vender. 12 vezes de 700 reais. Vamos colocar aqui que ficou então mais 8.500 reais que você pagou ao longo de 12 meses de parcela. Você gastou até esse momento, Pedrão, o imóvel pronto para venda. Já, aliás, vendido talvez, né? Em 12 meses já deve ter até vendido esse imóvel. Então você vai gastar numa operação de um apartamento popular comprado de forma financiada, alguma coisa próximo de 25 mil reais, pessoal. E eu afirmo para vocês que normalmente essa é a média mesmo, de 25 a 30 mil reais. Essa é a média que a gente gasta quando a gente compra um apartamento popular financiado. Beleza, então, por quanto que eu vou vender esse imóvel? Vamos guardar esses números aqui, ó. Vou vender esse imóvel, digamos, por 135 mil reais. 135 mil. Beleza. Tem que pagar corretor, certo, Pedrão? Então, tira aqui, ó, 6% do corretor. Vamos tirar 6%. Vai sobrar quanto? 127 mil. Tira mais os imposto de renda. Então, vai gastar aqui mais, talvez, quase 10 mil de imposto de renda aqui, talvez. Ou pode ser menos, dependendo de quanto você gastou de reforma e tal. 117 mil. Talvez você não vai pegar uma entrada aqui, né? Que talvez o comprador seu não tenha entrada. Tira os 15 mil da entrada aqui do cara, para quem tá falando assim, o cara não tem entrada, tá bom, tira os 15 mil da entrada. Sobrou 102 mil líquido na sua conta. Líquido. Mas o que você já investiu nesse apartamento? Você investiu lá os 25 mil, né? Que a gente tirou, e menos o saldo devedor que você ia ter ali. Você vai ter uns 60 mil de saldo devedor. Te sobrou 17 mil reais de lucro líquido, Pedro. Pô, mas então quer dizer que eu investi 25 mil para ter 17 mil de lucro líquido, né, Pedrão? Então você entrou com 25, saiu com 42 mil na conta. Então, a margem de lucro que você vai ter aqui, ó, na margem de lucro não, desculpa, o retorno sobre investimento que você vai ter aqui, ó, 67% de retorno sobre investimento, cara. Um ROI de 67%. Qual que é o ROI da poupança hoje, Pedrão? 0,6% ao mês, galera. Imagina, isso dá aí 0,5, né? Vai dar 6% ao ano. Esse aí dá 67% e não é ao ano não, Guará. Uma operação dessa você pode fazer em 4 meses, 6 meses, né? 10 meses, 8 meses, que seja um ano e meio, Pedro. Mas ele vai te dar aqui, ó, renda fixa, vai te dar 11% líquido. Se você for um ótimo operador aí de ações, 12, 15% ao líquido, você foi muito top, mas um rei das operações aí. Então a gente está falando aqui que um apartamento, venda direto, que é só clicar e comprar, tem o potencial. Temos que analisar aqui, eu não analisei nada de edital, de dívida, de a matrícula, né, do imóvel que está aqui. Eu estou falando que olha o potencial que o negócio desse existe, cara. Se a gente entrar aqui e fizer uma análise minuciosa, pode ser que tenha mais lucro, pode ser que tenha menos lucro. Se tiver menos lucro, vamos para o próximo. Não estou falando que tem que comprar esse imóvel, não, né, Pedrão? Estou te mostrando que com 25 mil reais tem a possibilidade de fazer uma operação como essa. Perfeito, galera. Ó, então, a consultoria do Paulo do PH Soledad tá aí com 28 mil, daria para comprar esse imóvel. Inclusive, ele incrementou depois, falou que tem uma renda de R$ 4.500. R$ 4.500 você pode comprometer até 30% da sua renda com financiamento, que no caso aí daria por volta de R$ 1.500. R$ 1.500 de parcela te dá direito a financiar um imóvel de mais ou menos R$ 150 mil. Ou seja, dava para financiar esse imóvel aí que o Guará pegou, de 67 mil, tranquilamente, fazer a renda e, ó, simplesmente lucrar 67%, tá? Tem gente que eu tô vendo que é novato aqui, ó, nos comentários, falando assim, mas e aí, eu quero entrar em cotização, mas quero entender os riscos, o Silmar, né? Tem interesse em participar dos grupos, mas tem que analisar o risco. Óbvio que tem que analisar, né? Tudo aqui é feito com análise de risco, tudo a gente tem que ser feito com segurança, tá? Agora, quem participa dos grupos é quem?
quem está dentro do ecossistema Smart. Por isso que eu falo, siga Smart Leilões, siga o Guará Caixa, digite evento para ver no evento completo como fugir desses riscos, tá bom? Agora, não existe. Eu e o Guará, a gente vai ficar cotizando com quem não é do ecossistema, com quem não sabe o que está fazendo? Não. A gente cotiza, a gente faz grupos com quem tem o mesmo conhecimento, porque senão fica difícil, Guará. O que, que o cara te agrega hoje se ele trouxer só o dinheiro para você? Nada. Então, e realmente o que a gente quer aqui é gente comprometida com o aprendizado, gente que põe a mão na massa, gente que pelo menos mostra comprometimento, interesse nesse mercado através do estudo também. Pô, por que eu vou, que nem você muito bem falou, Pedro, por que eu vou cotizar com uma pessoa com zero conhecimento, que eu vou ter que ensinar tudo para essa pessoa, vai me dar um trabalho desgraçado. O que eu ganho com isso? Pra, sei lá, pagou ali só dividir o investimento. Não, pessoal. A gente quer pessoas que estejam capacitadas, pessoas que estejam interessadas, comprometidas e crescer com a gente, pô. Então a gente acaba filtrando essas pessoas dentro dos nossos cursos, né? Sendo bem honesto. A gente tem aí uma comunidade com quase 10 mil, né, arrematantes. Então, qualquer uma dessas pessoas tem total liberdade para compartilhar oportunidades com a gente. E a gente, tanto que eu cotizo, né? Você também, muito com nossos alunos. Por quê? Porque eles trazem conhecimento, trazem também conhecimento, porque a gente não é sabe tudo não, tá, pessoal? A gente aprende muito aqui todo dia. O legal de você ser um professor, um mentor, é que você se depara com várias dúvidas que você nunca imaginou ou soluções que você também nunca tinha imaginado e a gente acaba absorvendo e concentrando muitas dessas soluções e compartilhando com outras pessoas. Então, é claro que a gente acaba compartilhando, aprendendo muito com os próprios alunos. Então, a gente também quer trazer pessoas interessadas até para a gente também aumentar nosso leque, nosso repertório, né, Pedro? Perfeito. Você ensinando, você aprende muito mais. E outro, você estando dentro de uma comunidade, se aquele caso muito específico que só acontece uma vez a cada 1.000, na comunidade tem mais de 12, 13 mil pessoas, então aquele caso já vai ter acontecido com alguém e ela pode contribuir, inclusive comigo, com o Guará, com todo mundo, tá? Galera, top demais essa super live com o Guará, dando valiosas dicas para quem ainda não arrematou, arrematar seu primeiro imóvel nos 3 primeiros meses de 2026. Fica mais uma vez a dica, sigam Smart Leilões, sigam Guará Caixa, digite evento. Guará, tamo junto. Valeu, Pedrão. Obrigadão. Isso aí, pessoal. Acompanha a gente lá que vocês vão brilhar. Abraço, galera. Tchau, tchau.